Olá, caro acadêmico ou acadêmica! Nessa videoaula vamos tratar sobre o conceito de trabalho no contexto moderno, no contexto do capitalismo moderno, mais especificamente. Para falarmos desse assunto, vamos trazer a obra do Reinaldo Dias, intitulada Sociologia e Administração. Para começarmos, vamos falar sobre o que é o trabalho. Como que podemos falar? Qual o conceito de trabalho? Quando nós falamos do trabalho, de fato é uma atividade comum a todos os seres humanos que nos envolve no dia a dia. Nós nos preparamos desde criança, muitas vezes falando sobre a questão do trabalho e vamos nos preparando ao longo da nossa vida, da nossa juventude, para trabalharmos. Então, seja uma atividade comum a todos nós. Tá? E dentro da sociedade, o fato existe que existem maneiras de regulamentação do trabalho, regras que estabelecem o modo de ser, como a quantidade de horário previsto, a carga horária, estabelecem as regras sobre as relações entre empregados e trabalhadores. Então existe uma normatização desse universo. Então, ou seja, nesse sentido, o trabalho faz parte do cotidiano das pessoas. Na atualidade, nós trabalhamos o trabalho ele é comum a todos nós. Nós falamos como fator de dignidade humana, como uma condição de, no caso, buscarmos para o nosso espaço social. Porém, nem sempre o conceito de trabalho ele era tratado de maneira tão positiva. Se nós formos olharmos o conceito de trabalho na antiguidade, lá em Roma, por exemplo, nós vamos ver que o trabalho ele não era visto como uma atividade de um cidadão. Porque o cidadão não trabalhava, essa era a função do escravo. Aliás, o trabalho era visto como um instrumento de tortura, associado a instrumento de tortura. Então, ou seja, o trabalho é visto como instrumento de tortura, é uma necessidade, uma obrigação. Na Idade Média, também o trabalho continua sendo percebido como uma forma de castigo ou de sofrimento. Então, e detalhe, o trabalho ele se referia apenas a quem deveria trabalhar seria apenas o terceiro estado, o estado dos servos. A nobreza e o clero não teriam essa atividade laboriosa, não seriam escravos dessa necessidade, dessa forma de sofrimento que era percebido. E na modernidade esse conceito vai mudando aos poucos. Mas para falarmos dessa mudança, é interessante que quando falamos do trabalho, então nós devemos considerar também os fatores históricos, sociais, o efeito que gera sobre a natureza e sobre o próprio ser humano. Devemos considerar isso. E quando vamos tratar sobre essas questões para definirmos o conceito de trabalho, é interessante que esse conceito pode ser percebido sobre condições objetivas que se referem mais à questão do modo como o trabalho é organizado, a divisão das atividades, a supervisão, a rotina que se estabelece dentro das corporações, por exemplo. E podemos também falar das condições subjetivas, que estão ligadas mais à satisfação, à realização pessoal, o compromisso que temos com o processo de trabalho. Então, temos condições subjetivas e objetivas para falarmos do conceito de trabalho. Temos isso. Mas nós, considerando a partir dessas condições, nós devemos considerar o fato de que o trabalho é uma atividade realizada por seres vivos que modifica a natureza para transformar de acordo com as suas necessidades. O ser humano tem um aspecto interessante na sua atividade laborativa, é que trata-se de uma atividade consciente, proposital, nós nos projetamos, nos modificamos, o que difere em relação aos demais trabalhos, atividades realizadas pelas demais atividades. Aliás, alguns autores nem sequer consideram como trabalho. Outros consideram, mas trazem essa como uma atividade mais laborativa, mas, no entanto, não como trabalho, que pensam o trabalho humano justamente como aquela atividade consciente, previamente planejada, modificada, inclusive durante a ação, mas geralmente um projeto pensado idealmente, na prática ele acaba ganhando outras feições, de acordo com as necessidades, ou até mesmo pela percepção que é possível fazer melhor. Então, ou seja, nesse sentido, a ideia original ela acaba sendo ultrapassada. E o próprio Marx ele dizia o seguinte, que o ser humano ele atua sobre a natureza modificando-a e, ao mesmo tempo, modificando a si próprio, se construindo a sua própria maneira de ser.
E no contexto do capitalismo, aí vem a questão, ou seja, como que vamos perceber o trabalho? Aí já estamos falando do quê? De um contexto mais moderno. Nós falamos lá na Antiguidade, uma visão pessimista em relação ao trabalho, na Idade Média também. E no início da modernidade, nós vamos considerar, e quando falamos que vamos restringir mais a partir do século XVIII, XIX e XX, nós vamos observar que o trabalho ele passa a ganhar uma outra dimensão. Ou seja, ele passa a ser comum a todos os indivíduos. E temos nesse contexto, inicialmente, essa questão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela modifica o cenário do trabalho. Essa modificação, ela coloca inicialmente um conflito entre capitalistas, com casos donos do meio de produção, naquele contexto, em um contexto em que determinados ramos, como prestação de serviço, não eram tão fortes como é hoje, por exemplo, para citar como exemplo. E temos, por outra contrapartida, os operários, os camponeses, pequenos produtores, artífices, e esse pessoal, inicialmente vamos ter um conflito dentro do sistema capitalista, que vai ser justamente que os camponeses, produtores, artífices, artesãos, eles tinham uma forma de agir, de pensar, uma tradição em torno das suas atividades, uma identidade própria, e essa identidade não necessariamente se conformava com a forma da indústria. Então, ou seja, a indústria nascente, ela tem de fato alguns problemas, ela vai encontrar problemas e resistências, porque tem uma classe que exige ou tem uma outra tradição, uma outra forma de pensar a realização das suas atividades. Porque nesse contexto o trabalho passa a ser, o conhecimento do trabalho, dos projetos, passa a separar da atividade realizada pelo trabalhador. E isso passa a ser um elemento incômodo para os camponeses, pequenos produtores, como falamos. Então, ou seja, esses indivíduos, ou seja, seres humanos não aceitaram, de fato, automaticamente essas relações. Do trabalho, assalariados, houve de fato resistência, tivemos movimentos operários em função justamente a esses modelos que na época chamavam de científico, embora o termo científico, quando pensar do trabalho no século XVIII, século XIX e até mesmo no início do século XX, quando falamos de trabalho, em muitas situações o termo científico é questionável. Por que é questionável? Porque o termo ciência é empregado mais para designar uma forma de atuação da indústria nascente e não necessariamente com um critério propriamente científico no modelo que nós pensamos atualmente. Então nós temos que considerar isso. Mas o que se passa a construir o que nós chamamos de uma racionalidade do trabalho dentro do capitalismo. Essa racionalidade, ela teria o propósito, de fato, de controlar as resistências existentes dos trabalhadores. E para fazer isso, teria que haver estratégias de organização. Ou seja, buscando essa estratégia de organização, tinha como objetivo, de fato, disciplinar o trabalho para ter maior produtividade. Então, ou seja, tornava-se um desafio, mas existia esse fator humano, ou seja, esse fator humano não era um elemento calculável, ou seja, você tem os meios de produção, esses no caso são possíveis de controlar com facilidade, mas o fator humano, ele no caso, ele é um elemento que você simplesmente não pode agir matematicamente, 2 mais 2 igual a 4, não funciona dessa forma, ele é uma variável bastante distinta, e o grande desafio nesse contexto era de fato fazer com que se estabelecesse uma relação mais previsível das atitudes dos sujeitos dentro do universo da fábrica. Então esse era o pensamento inicial que nós encontramos. Então, ou seja, o trabalho humano, o recurso humano dentro da fábrica, ele precisaria ser, no caso, transformado como se fosse uma mercadoria. Esse era o grande desafio, o sonho, inicialmente, dessa racionalidade do trabalho nos primórdios aqui do capitalismo. Então, ou seja, passa a ser um ponto de vista bastante interessante. E ao mesmo tempo que temos isso, nós temos as contrapartidas, o fato do ser humano, as atividades não serem tão previsíveis, está ligada pelo fato que o ser humano desenvolve tradições, costumes, identidades, sentimentos de solidariedade, rotinas, que nesse contexto não seriam tão facilmente
substituídas, ou seja, tem uma modificação em termos tecnológicos, técnicos, porém não necessariamente isso vai influenciar imediatamente a forma de agir dos indivíduos, porque os indivíduos pensavam-se justamente nessa forma de solidariedade, nessas formas tradicionais existentes. Então teria que mexer justamente com essas tradições. Então, todas as estratégias abordadas nesse contexto visam justamente isso, ou seja, visam recrutar os trabalhadores mais disciplinados, até mais, alguns autores até utilizam mais dóceis, mais preparados nesse sentido para o trabalho, para essa disciplina que se exigia. E é interessante observar que as resistências dos trabalhadores, inicialmente, tem alguns princípios, algumas bases que podemos destacar aqui, que de fato que estão ligados, por exemplo, à manutenção das tradições culturais rompidas com a ascensão do novo modo de produção. Então, ou seja, a tradição que estava presente no universo dos trabalhadores, dentro da indústria nascente, as tradições estavam sendo rompidas pela essa forma de agir, a forma de disciplinar, de organizar. Então, a maneira como realizava o trabalho anteriormente, a maneira como os indivíduos se organizavam, passa a ser rompida drasticamente. E, ao mesmo tempo, há uma perda da independência dos trabalhadores, porque os trabalhadores, sinceramente, citando, por exemplo, os artesãos, tinham todo o conhecimento, todo o processo do trabalho, todo o projeto de como se realizar a atividade, como ter os resultados. E, com isso, dava maior independência para esse trabalhador. Agora, nesse universo, o trabalhador ele tem a mão de obra, mas ele não tem os meios de produção. E também não se tem muita clareza sobre o próprio projeto, o conhecimento do projeto a ser executado. Então, ou seja, isso servia de fato como uma forma de resistência, de descontentamento que estava muito presente. Outro fator está a forte dependência do trabalhador em relação ao capitalista, porque como ele não tinha os meios de produção, essa relação de dependência não era vista da maneira tão tranquila, era vista de fato como incômoda, porque ele dependia, porque ele não poderia produzir, ele precisava dos meios, e quem tinha os meios era o capitalista. Outra questão interessante é que há um rompimento daquela economia familiar tradicional com a nova forma econômica que estava se construindo. Então, ou seja, há uma mudança, a nova indústria nascente, ela traz uma forma econômica totalmente diferente do que se encontrava na economia familiar que nós tínhamos até então. Okay? Nós podemos observar esse tipo de discussão presente em autores também, como Durkheim. Você vai encontrar essa discussão sobre divisão social do trabalho, as modificações que vão ocorrendo. A outra questão que leva à resistência dos trabalhadores nesse contexto é uma disciplina imposta, são determinados horários totalmente diferente do que se tinha na economia familiar. A perda das horas de lazer, porque nós temos inicialmente na indústria nascente uma carga horária muito elevada, o que se torna bastante complexo, incômodo, mesmo porque uma grande carga horária inibia a forma de ser dos indivíduos, inibia a forma do lazer, a redução, outro aspecto interessante, que há uma redução do trabalhador como ser humano para um status de instrumento, é somente mais uma ferramenta, mais um objeto dentro da empresa nascente. E outra questão, a degradação econômica, porque nesse contexto não necessariamente o trabalhador ficaria ou ganharia mais por isso. Pelo contrário, ou seja, anteriormente, como dominava todo o processo, ele tinha um prestígio social maior e também econômico. Agora, com a indústria nascente, a ideia que se constrói nessa racionalização é cada vez mais um trabalhador dependente e perdendo elementos ligados à sua renda familiar, à sua renda do dia a dia. Então, todos esses são alguns elementos, melhor dizendo, que vão acabar mexendo e sendo fonte de resistência dessa classe trabalhadora nascente, porque essa classe vai se construindo dentro desse contexto. Ela vai se construindo no finalzinho do século XVIII, ao longo do século XIX. Ela vai se construindo, não é uma hora para outra, vai se construindo uma classe operária. E essa classe operária vai se construindo com esse sentimento de resistência. Disso, é interessante trazermos outros dois conceitos para essa análise, que são o conceito de divisão técnica do trabalho e divisão social.
Porque dentro da fábrica nós temos essa divisão, na fábrica nascente, nós temos. Quando falamos de divisão técnica, nós temos a separação, a ocupação na produção, onde cada indivíduo realiza uma atividade específica, onde não necessariamente ele tem o conhecimento de toda a sua atividade. Então ele desenvolve, nesse contexto, uma atividade que vai estar ligada com outras, que vai posteriormente ter um resultado final, que é o produto final que se espera. Já quando falamos de divisão social do trabalho, nós temos uma divisão que, de fato, ela está relacionada com outros, onde o indivíduo artesão desempenha uma função, outro indivíduo desenvolve outra. Há uma divisão social do trabalho, mas ela sempre está ligada e tem em conta essa relação social com outros indivíduos, o que não necessariamente se refere à divisão técnica. A divisão técnica, você tem indivíduos dentro de uma fábrica separados que cada um vai desempenhar uma função lá naquele contexto, dentro da fábrica. E quando nós falamos desse processo, é interessante considerarmos que a classe operária, mais ou menos em 1790, 1830, são datas mais aproximativas, nós temos essa formação dessa classe operária. Essa classe, ela vai ter uma forte consciência de si, uma consciência social de como ser, porque de fato eles detêm um conhecimento sobre a sua prática, um conhecimento técnico sobre a produção, e essa classe vai se identificar em relação aos seus interesses, que entram em conflito com interesses de outras classes, como o do capitalista. Então vai se formar essa consciência que vai se contrapor à maneira de pensar a sociedade, ou de discutir, ou de perceber as relações sociais em relação à perspectiva do capitalista. Ou seja, é bem próprio do século XIX, vamos encontrar isso muito forte, vamos encontrar esse elemento, essa característica. Então, podemos afirmar dessa forma que a formação da classe operária foi de fato um fato político, está ligado com fatores culturais, valorativos, tem sim uma questão econômica, tem uma questão histórica. Então nós vemos que a classe operária, ela surge, ela não simplesmente de maneira isolada, como um fenômeno não social, não, ela é um elemento social, fruto de um contexto econômico e histórico. Além disso, é interessante que, quando olhamos os trabalhadores, inicialmente exerciam suas atividades baseadas na capacidade humana de desenvolver laços de solidariedade, tendo rotinas bem especificadas, padrões bem especificados de interação. Só que essas relações, elas se desenvolviam, ou seja, como elas vão se desenvolver? Ou seja, elas se desenvolvem dentro do contexto da formação da indústria como uma forma de poder. Qual o poder que o operário tem inicialmente? O conhecimento da prática. Então, ou seja, se desenvolve um potencial muito forte, porque não necessariamente o dono da fábrica, nesse contexto, tem o conhecimento do processo produtivo, o conhecimento de como se fazer um determinado produto. Esse conhecimento estava ligado à classe operária, principalmente falando das primeiras. Então, o fator humano, nesse sentido, teria maior dificuldade de ser controlado. Teria mais, porque justamente a consciência do poder que a classe operária tinha era muito forte. Essa consciência, os trabalhadores levavam, de fato, a ter maior resistência. Então, ou seja, para os capitalistas se tornava um problema, para quem administrar as situações se tornava um problema, porque nós tínhamos de fato essa perspectiva de uma vida, ao mesmo tempo dos trabalhadores tradicional, mas consciente do seu conhecimento e consciente da sua de que para produzir algo o empresário precisaria, no caso capitalista, no contexto da época, precisaria da sua mão de obra. Do contrário, não teria produção. Então, fazia-se necessário, nesse contexto, uma construção do sistema burocrático que viesse disciplinar, viesse se tornar um instrumento capaz de controlar essas práticas de maneira mais metódica, essas práticas humanas. Então, se tornar mais interessante nesse sentido. E essa forma que nós falamos
essa forma de adaptação é bem característica no sistema pré-industrial, podemos dizer. Ou seja, nesse contexto, inicialmente tiveram-se algumas ideias de como se poderia adquirir maior disciplina. Com a classe que já no contexto pré-industrial, no processo de formação da indústria, nós temos uma resistência de determinados trabalhadores. Porém, ao pensar sobre isso, muitos capitalistas pensaram em utilizar, e não só pensaram, como utilizavam-se da mão de obra infantil, mais fácil para disciplinar essas crianças a uma nova forma de produção. Então, nós temos a primeira geração de capitalistas, a primeira geração da indústria nascente, está ligado que os trabalhadores de fato eram bastante qualificados para aquele contexto, porém não necessariamente se adequavam às atividades propostas pela indústria. Então era um problema bastante presente. Então, resumindo nesse sentido, as grandes dificuldades que o capitalista encontrava nesse conflito de classe, capitalistas versus operários, estavam justamente ligadas à questão do nacionalismo, a uma tradição que havia em torno dos operários, a uma cultura baseada em fundamentos pré-capitalistas. De fato, foi um obstáculo à disciplina a ser imposta pela fábrica, inicialmente. Então, se tornava bastante difícil. A segunda fase da Revolução Industrial, que ocorre basicamente nos Estados Unidos, ela tem algumas características, como uma delas é justamente a incorporação de mão de obra ligada aos imigrantes, uma variedade de costumes, tradições, o que se torna também um problema inicialmente dentro das empresas americanas. Então, ou seja, aí você tem a variedade de costumes versus a disciplina industrial que se construía naquele contexto. Então, tornava-se um grande desafio. E, ao mesmo tempo, também se tinha esses hábitos tradicionais que eram mais difíceis de tornar padrões para os modelos da fábrica. Eles eram padrões mais ligados a uma tradição, ligados aos grupos sociais, identidades sociais, que não necessariamente viam a fábrica, o modelo de visão técnica do trabalho, como um comportamento a ser seguido. Pelo contrário, com isso havia muita resistência nesse universo. Aí, para isso, passou-se a pensar várias formas de atuar, ou seja, várias estratégias para mudar os hábitos dos trabalhadores. Buscando, ou seja, inicialmente até se adotou um sistema familiar. Como assim um sistema familiar? Colocava-se, por exemplo, um parente, um conhecido, que vinha recrutar essa mão de obra, tendo um estreitamento das relações, possibilitando essa forma de interação e a disciplina dentro da fábrica, devido aos laços familiares existentes. Então, essa pessoa se tornava, de fato, no caso, a pessoa que iria recrutar, e se tornava um intermediário dessas relações, possibilitando maior obediência. E, no final das contas, essa pessoa acabava se tornando, de fato, uma espécie de gerente, de uma espécie de alguém que administraria essa função social de trabalho. Então, torna-se interessante que foi uma das estratégias usadas naquele contexto. Outras estratégias estão ligadas justamente ao castigo físico aos jovens, demissão ou ameaça da demissão, multas por atraso ou multas devido à insubordinação e, ao mesmo tempo, também incentivo a pagamento são os resultados obtidos, ou seja, incentiva-se quem obteve um resultado maior dentro da empresa e assim por diante. Foram estratégias. E dentro das estratégias a serem pensadas, tem um autor que se destacou bastante. O autor que se destacou bastante foi Frederick Taylor. Taylor ele acabou desenvolvendo os princípios da chamada organização do trabalho na indústria. Esses princípios, considerados como princípios científicos ou administração científica, ela visava justamente, de fato, disciplinar e ter uma produção muito maior dentro da empresa. Para isso, o Taylor buscou inicialmente fazer esse rompimento entre o conhecimento do processo de trabalho por parte do trabalhador para tornar mais fácil essa disciplina, ou seja, inclusive a própria dependência. Por não conhecer todo o processo, o trabalho facilitaria a obediência. Então, era um dos elementos mais interessantes. Uma outra ideia-chave no pensamento do Taylor está ligada justamente que o planejamento não deveria pertencer mais ao trabalhador, mas
sim, deveria ser a parte da gerência, deveria ser parte disso. O trabalhador estaria, nesse caso, a questão da mão de obra, ou seja, uma força de trabalho, apenas isso. Então, e por que isso? Porque justamente o conhecimento era a fonte, ou era percebido uma das fontes do poder do operário. Você retirando essa, dividindo as atividades, você retiraria justamente essa fonte de poder, essa possibilidade de barganhar dos próprios operários. Então, ou seja, tornou-se bastante uma estratégia bastante interessante na perspectiva do Taylor. Então, dessa forma, nós podemos observar que Taylor teve alguns propósitos que de fato era reduzir o quê? A fonte do poder dos trabalhadores em relação ao seu conhecimento e fazendo o trabalho mais próximo de um objeto possível. Não, ele é apenas um instrumento de produção, é uma força produtiva. Quanto mais eu reduzir, conseguir colocar na condição de trabalhador, melhor. Se aproxima da condição de máquina, tornando, no caso, algo mais previsível dentro da lógica da administração, dentro de uma empresa. Isso é uma perspectiva de Taylor, é claro. E a outra questão bastante que o Taylor discutiu muito era como buscar, descobrir qual o melhor modo de fazer determinada atividade, como atingir maior eficiência com aquela atividade ser exercida. Então, além disso, o trabalho ele deveria se conformar em lugar cientificamente determinado. O que isso quer dizer? O trabalho, o lugar do trabalhador deveria ser determinado segundo algumas perspectivas, segundo algumas análises científicas, ditas científicas, ou um determinado padrões que qualificariam dizendo aonde que seria o melhor lugar para o determinado trabalhador. Com isso, então, nós teríamos justamente minimizar esses problemas apresentados pela variável do que é da atividade humana, tendo um pressuposto mais exato, uma expectativa de conduta mais presente. E podemos falar que existem 4 princípios ou 4 passos básicos do sistema ou da visão científica, da administração científica de Taylor. Um deles é justamente desenvolvendo uma ciência para perceber o trabalho, para criar regras rígidas de movimento para todo operário. Tendo em contabilidade justamente essa questão do movimento e do tempo a serem calculados, para ser mais eficiente. Outra regra importante, ou outro passo que ele dizia, é de fato selecionar o trabalhador, a seleção do trabalhador e dos instrumentos para realizar. Percebendo isso como uma parte, como a melhor maneira de se ajustar ao sistema produtivo. Era uma das perspectivas do Taylor. A outra é que o gerente, aquela pessoa que deveria, de fato, olhar pelo processo produtivo, ela deveria olhar de maneira cooperativa com os trabalhadores, ou seja, fazendo essa ligação entre o conhecimento, ou seja, o gerente deveria ter parte do conhecimento somado com os conhecimentos das partes específicas. Os problemas que viessem a ocorrer em determinados setores deveriam ser socializados entre o gerente e os trabalhadores, possibilitando dessa forma maior eficácia. E nesse sentido, nós teríamos o que ele diria, essa questão o que é cientificamente determinado e com os trabalhadores. E por fim, o 4º passo, ele justamente visava uma manutenção de uma divisão igual do trabalho e responsabilidade entre administração e trabalhador. O que isso quer dizer? Como fazer deve estar o quê? Com a administração, mas uma parte dela também com o trabalhador. Anteriormente, o como fazer, o conhecimento sobre isso, estava apenas com o trabalhador. Agora, a partir de agora, não. Passa, nesse 4º passo, a ideia justamente é de perceber essa combinação. A gerência tem esse conhecimento do como fazer e o trabalhador, em relação à parte que lhe cabe, também, havendo essa divisão. Então, ou seja, os princípios do Taylor buscavam tratar esse trabalhador dentro dessa divisão técnica como um trabalhador mais eficiente, a desenvolver atividades mais rápidas, conseguindo com isso maior produtividade. Outra questão importante a ser tratada se deve ao fato que os trabalhadores deveriam ser separados ou tratados como indivíduos e não como grupos, pois, ao ver de Taylor, aos indivíduos isolados, eles seriam mais facilmente dirigidos.
Que nesse jogo entre trabalhadores, fábrica, ficaria muito mais fácil, porque do contrário, nós teríamos maior taxa de insubordinação. Nós teríamos seria muito mais fácil para o indivíduo, dentro do grupo social, adquirir determinados padrões comportamentais que não necessariamente seriam vistos como saudáveis para a indústria. Não seriam muito saudáveis para a empresa, porque poderia justamente gerar maior resistência. Então, para haver maior eficácia, deveria-se tratar esse trabalhador como indivíduo de maneira isolada, buscando sempre essa fórmula. Outra questão importante nós termos em conta que essa visão de trabalho, ela ultrapassou, saiu do século XVIII, foi para o século XIX, saiu essa visão do trabalho, principalmente do Taylor, ela acabou essa divisão, ela acabou se passando para outras ramificações que não necessariamente como Reinaldo Dias afirma, que são as realidades produtivas, mas passou para outros setores, como prestação de serviço, por exemplo. Ao longo do século XX, essa realidade passou a ser uma marca, então, ou seja, não ficou presa apenas ao setor produtivo, passou a estar presente com a ideia da especialização. A ideia da especialização e no caso, prestação de serviços, nós precisamos ter um serviço mais especializado e nesse contexto há uma divisão social do trabalho. Então, dessa forma, podemos perceber que essa organização saiu do universo da indústria, do setor produtivo e atingiu outros setores na sua forma, na sua composição. A nova realidade do trabalho, ela traz como consequência, no caso, questionamento sobre essa visão tradicional. Agora, a divisão tradicional do trabalho é essa visão técnica, essa proposta, de fato, por Taylor. Então, nesse sentido, nós hoje temos uma visão do mercado de trabalho mais voltada, de fato, para o terreno de trabalho ligado com a projeção de equipes e projetos. Até a ação do trabalhador tiver melhor, porque ele terá mais possibilidades de atuar e nos novos projetos percebidos dentro do universo da empresa. Então, é uma nova realidade social, que é uma nova exigência social, se nós olharmos, que Taylor, como pensou a divisão do seu trabalho, pensou para um modelo de indústria. Hoje nós já temos uma outra forma, uma outra dinâmica, mesmo porque, se nós olharmos, temos o debate sobre a sociedade que foi ligado ao século XIX e ao século XX, ela tem demais padrões comportamentais que hoje são diferentes. Nós já temos hoje nós temos a concretização da formação mais individual, cada qual busca seu espaço no mercado de trabalho, ou seja, não é o mesmo problema que talvez na época de Taylor tivesse. Então, ou seja, são realidades distintas. E nesse contexto, numa economia global, num contexto onde temos a inteligência artificial, novas formas de trabalho e exigências também aparecem. Então, você não dá mais para pensar a forma de divisão dentro da empresa de maneira tradicional, passa a ter a necessidade, cada vez mais aparece a necessidade de se repensar esse trato, tanto com a informação, tanto com a própria divisão do seu trabalho. E nesse sentido, o trabalho se tornou mais versátil, flexível, adaptável. Poderíamos citar um exemplo, imaginamos um advogado, por exemplo, ou até mesmo qualquer pessoa de qualquer outro ramo, ele pode estar atuando no escritório físico, numa empresa, ou ele pode estar trabalhando em casa, na sua residência, ou seja, pode estar atuando em vários outros lugares. Da mesma forma, um economista, ele pode trabalhar fisicamente numa empresa, ou num escritório, ou em sua casa. Então, ou seja, passa a ter novas flexibilidades que esse conceito não teríamos na perspectiva que nós tratamos ao longo das nossas discussões de hoje. Ou seja, a nossa discussão acabou centralizando muito mais na discussão promovida por Taylor. Então, essa é uma forma que na atualidade estamos discutindo. Estamos vivendo novos patamares em termos de organização social e com isso novas exigências. Pessoal, para essa videoaula seria isso. Na próxima vamos discutir mais sobre a relação do indivíduo na sociedade contemporânea e também as questões do trabalho. Até mais!